Hoje eu vou apresentar para vocês a maior fonte de informação, a maior fonte de dApps, aplicativos descentralizados, DeFi, renda passiva, jogos Play to Earn, praticamente todos os protocolos de mais de 40 blockchain. Você vai conferir na prática como você localizar os melhores protocolos nas maiores blockchain do mercado. E assim você encontrar aquela gema, aquele protocolo novo que está começando, que oferece algo diferente dos demais, que você acompanha um empenho da equipe, ou simplesmente localizar os protocolos mais seguros que oferecem segurança para você participar das DeFi em busca de renda passiva. Esse conteúdo vai estar disponível também no nosso curso, porque ele entrega essa ferramenta e é uma ferramenta muito útil. Se você não conhece nosso curso, ele é gratuito e ele está no primeiro comentário fixo. Hoje eu vou apresentar para vocês então a DAI por Adar. Esse protocolo aqui, ele fornece para a gente uma infinidade de opções. Eu diria que pelo que eu pude dar uma observada e pelo que eu venho acompanhando, eu acompanho esse protocolo aqui, esse projeto, na verdade, esse website, desde ali começo de 2021. Eu acho que tem aqui, com certeza absoluta, mais de 50 mil protocolos. Muitos deles já morreram, já ficaram pelo meio do caminho, mas a gente tem uma infinidade de protocolos listados aqui. E essa infinidade de protocolos, em algum momento, eles vão apresentar boas oportunidades. Cabe a você filtrar. Lembre-se que os protocolos aqui você tem que avaliar, você tem que entender como eles funcionam, entender se são boas opções. Na dúvida, vai no mais seguro. E eu quero apresentar para você então como você vai explorar esse ranking completo de dApps de aplicativo dentro da DAI por Adar. Então a gente vai conferir todas essas informações nesse vídeo. Para começar, vamos fazer o seguinte, vamos acessar essa opção aqui no site principal, então a gente vai vir aqui em explorar os nossos dApps. Vamos clicar aqui e ele vai trazer a gente para um ranking. O que acontece aqui? Nós temos mais de 40 blockchain aqui e chegando mais. Chegando mais, nós temos ainda um botão com outras opções, vai chegar mais e mais e mais, cada vez mais blockchain, com certeza vai ter Cardano aqui, vai ter muitas blockchain. Em resuminho, a gente tem Tron, a gente tem EOS, Ethereum, a gente tem Waves, temos Harmonione, Solana, Tezos, Telos, Polygon, BSC, que é agora BNB Chain, nós temos Cronos, Phantom, Avalanche e por aí vai. Uma infinidade de blockchain e uma infinidade de dApps. Mas como a gente vai fazer então? Bom, a gente vai mostrar para você como você filtrar esses bons aplicativos e como você filtrar os aplicativos mais jovens, porque você simplesmente vai utilizar esse ranking para fazer isso. Como? Bom, primeiro a gente precisa selecionar uma blockchain. Você não vai conseguir selecionar bons dApps aqui dentro de inúmeras blockchain. O ideal então é a gente fazer o seguinte. Vamos começar escolhendo uma blockchain. Para a gente começar, vamos escolher a blockchain mais popular do mercado, que é a BNB Chain. Porque pelo fator Binance tudo é facilitado para você entrar nessa blockchain. Então vamos simplesmente clicar sobre BC, que é BNB Chain, tá? Você vê BNB Chain e BSC é a mesma coisa. Então vamos clicar sobre ela aqui. Clicando sobre ela, a gente vai ter aqui essas informações. Um ranking completo. Observe que aqui a gente tem 127 páginas com 25 dApps cada uma dessas páginas. É muito protocolo, né? O que a gente vai fazer? Vamos começar os nossos filtros. Então a gente observa aqui que nós temos todas as categorias. Eu quero escolher bons jogos Play to Earn. Ok, clique sobre Games. Clicando sobre Games, então, tu vai ter uma infinidade de opções, tu vai conseguir acompanhar o número de usuários, o saldo que está presente naqueles protocolos, vai conseguir acompanhar o volume e assim tu vai conseguir entender quais são os bons jogos, os jogos que estão hypados dentro da rede da BSC. Isso vale também para outras blockchain, é só você clicar sobre elas. E aqui a gente vai ter incríveis 21 páginas com 25 dApps cada uma delas. Mas não é games que a gente está observando. A gente quer o que? Renda passiva. A gente quer protocolos de renda passiva. O que a gente vai fazer então? Vamos selecionar DeFi. Clicando sobre DeFi, a gente tem mais uma opção que é de corretoras, mas clicando sobre DeFi, a gente vai ter uma infinidade de protocolos, que são as finanças descentralizadas, para a gente fazer a nossa renda passiva. E vamos rolar a página aqui para a gente ver o seguinte, 51 páginas com 25 dApps cada uma. O que a gente vai fazer para conseguir filtrar? Agora a gente vai colocar mais alguns filtros aqui.
O que é esses filtros? Primeiro, o ideal que a gente coloque aqui, o que eu coloco, por exemplo, para mim dar uma avaliada nos protocolos das blockchain, é simplesmente colocar 30 dias. Tá? Eu coloco 30 dias porque 24 horas pode ter aquele protocolo que explodiu, então não vai ter muita diferença. E aqui, pessoal, a gente não tem informações 100% corretas. Um exemplo daqui de um erro, por exemplo, AutoShark, tá? Mostrando na primeira posição, esse número está incorreto, ele é 2,4 milhões e não 2,4 bilhões, como está apresentando aqui pra gente. Mas dá uma boa base de número, por exemplo, se o número aqui está errado, a gente tem, por exemplo, o número de usuários que ele chega próximo do número correto e a gente tem uma infinidade de aplicativos, a gente consegue ver a infinidade, né, de recursos, a gente consegue ver, então, por outras funções, o que está acontecendo. Quais são os pontos que eu gostaria que vocês prestassem atenção para que você chegasse, então, à conclusão dos melhores dApps? Primeiro, o volume, tá? O saldo presente naquele protocolo, certo? Aí você confere no protocolo e veja se esse número está correto. Clica aqui em saldo, certo? Clicou aqui em saldo, vai aparecer então para vocês. Em seguida, o número de usuários, tá? Então, clicando sobre o número de usuários, vai mostrar para a gente os protocolos mais populares, tá? Esse número é próximo da realidade também. Você pode conferir também na DEX o que ela está informando sobre isso. Então, a gente tem aqui, pessoal, três DEX, na verdade, em um crescimento muito relevante dentro da BNB Chain. A gente observa, por exemplo, que das 4 primeiras, nós temos a Biswap com um crescimento de 45%, nós temos também a Winch com um crescimento aí de 13% e a PSwap crescendo 25% no número de usuários ativos nos últimos 30 dias. Ou seja, são números bem relevantes dentro da rede da BNB Chain, enquanto a gente vê os números da PancakeSwap reduzindo, mas a gente tem milhões de usuários na PancakeSwap, então não significa absolutamente nada, tá? Essa informação aqui. A gente tem, por exemplo, a Position também tendo um crescimento aí de 6% nos últimos 30 dias, o que é muito interessante esse número de usuário. Então, neste momento aqui, a gente tem a Position na 7ª posição, e a gente tem aqui a Titano, por exemplo, né, crescendo em 38%, é um protocolo aí insustentável, né, uma pirâmide, por assim dizer, protocolo que cedo ou tarde aí deve sofrer as consequências, tá? Não recomendado. Então, como que você tem que analisar, por exemplo, eu vi Titano tá aqui com o número de usuário crescendo, eu coloquei o número de usuário e achei ela uma boa oportunidade. Como que tu vai entender que ela não é uma boa oportunidade para você colocar muito dinheiro? Ou talvez que ela tem um risco elevado, o rendimento, tá? Ali você tem um rendimento fixo acima de 100 mil, um APY fixo, ou seja, é impagável, certo? É muita coisa. No longo prazo é impagável, ou seja, consequentemente não é uma boa opção. Tá? Então você tem que analisar cada um desses protocolos. Então esta é uma das maneiras de você verificar pelo número de usuários. Tá? Outra opção é o número de volume. Colocando aqui em volume nos 30 dias, a gente vê que a Biswap está reportando um volume superior à PancakeSwap nos últimos 30 dias. Interessante, muito interessante. Lembrando que esse número de volume pode não ser exatamente este, tá? Então a gente tem aqui Biswap na primeira colocação, PancakeSwap na segunda colocação. A gente tem aqui a PSwap também com um bom volume, relatando aí nos últimos 30 dias, tá? Então, pessoal, a gente tem essas informações que você pode selecionar. Recomendo para você selecione os últimos 30 dias, que vai mostrar valores muito próximos do que a gente precisa. Então, nesta primeira página, veja bem, tá? Nesta primeira página aqui, vocês vão ter à disposição praticamente os 25 protocolos mais populares da blockchain. E aqui, então, estão, né, principalmente no top 10, aqui os protocolos que vão oferecer um nível de segurança muito interessante, mas tu pode considerar todo esse top 20, analisar cada protocolo e ver o que cada um deles entrega de oportunidade, tá? Então, o que significa isso daqui? Significa que se você colocar o volume, tu vai ter o volume de negociação. Se é uma DEX, o volume de negociação é importante, sim. Tá? Então a gente observa bons volumes, Position, por exemplo, 56 milhões é um excelente volume. Então a gente observa vários protocolos com bom volume de negociação. O saldo é muito importante quando o assunto é TVL, porque significa que quanto maior o volume, mais as pessoas confiam naquele protocolo, com exceção desse número incorreto aqui. Esses outros números parecem próximos da realidade, tá? Com exceção, por exemplo, PancakeSwap tem mais de 4 bilhões de TVL, aqui informando pra gente 1,7, tá? Mas assim, estão mais próximos da realidade, com exceção da AutoShark. Então a gente observa o seguinte, repito o que eu falei para vocês, quanto maior o número de volume depositado,
maior é a confiança que o investidor está tendo naquele protocolo. Ou ele está oferecendo oportunidades de ouro, né, um farm ali com 100, 200% de APR, ou de fato ele é um protocolo que vem de longa data, 2020, 2021, e de fato é um protocolo mais seguro, mais confiável. Por exemplo, a gente tem o Alpaca, a gente tem a AppSwap, BabySwap, temos também aqui a Biswap, PancakeSwap, são todos protocolos muito interessantes, MDEX, Position, todos protocolos interessantes para fazer então o seu farm, para fazer o seu stake. Então a gente tem uma infinidade de protocolos aqui. Ok, então a gente está olhando nessa primeira opção para volume, para usuários e para o saldo. O que a gente define aqui? Os melhores. A gente consegue definir os melhores protocolos, correto? Certo. Então a gente definiu os melhores protocolos. Mas eu quero uma gema, eu quero um protocolo que está nascendo, eu quero um protocolo que acabou de ser lançado. O que tu pode fazer? Adiantar um pouco essa informação aqui. Vamos para o número de usuários, vamos pegar uns protocolos ali que tem em torno de 1000 usuários, mas estão em crescimento. Como que a gente vai fazer isso? Vamos clicar aqui na página 3, tá? Para a gente ver qual que vai ser o número de usuários aqui. Vamos adiantar um pouquinho. Então a gente tem aqui praticamente o que eu falei para vocês, o número de usuários. Então o que a gente vai analisar aqui? Vamos pegar um protocolo qualquer. Vamos ver aqui, por exemplo, crescendo 4%, ok? Então bom crescimento, 1,2k de usuário, reportando um bom volume e uma tendência de crescimento das atividades. Ok, esse é um bom protocolo para a gente analisar. Vamos pegar e clicar sobre ele, tá? Aqui eu já vou mostrar para vocês como encontrar talvez uma possível gema, talvez um bom rendimento em protocolo jovem, protocolo que estão nascendo. Vamos dar uma olhadinha aqui em todos, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver, a gente já teve um volume maior, como a gente pode observar aqui, teve um recuo lá de 1 de janeiro, a gente começa aqui esse reporte aqui lá em novembro de 2021, ou seja, não é um protocolo tão novo assim, agora retornando um ponto de tendência de alta, uma leve tendência de alta, ok. Tem o número de transação que está crescendo, tem o número de usuários que está crescendo, né, em 24 horas, e em 30 dias a gente também tem esses mesmos números crescendo, né, 23%, ok, está retornando então para a possível tendência de alta porque tem algo interessante por aqui. Vamos dar uma olhadinha então? Então a gente, pessoal, essas análises aqui são interessantes para mostrar para vocês se estão crescendo ou não. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos abrir o DApp, tá? Abrindo o DApp, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a conexão com a carteira, né? Provavelmente eu já tinha visitado esse protocolo em alguma oportunidade, já está conectado com a carteira, ok. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Olha só, 18 milhões de TVL, aparentemente é um protocolo interessante, tá? Não tinha feito análise dele, estava conectado, mas não tinha verificado nesse protocolo, talvez em 2021, porque eu não tenho lembrança dele. Mas o que a gente vai analisar? Ok, a gente está procurando uma gema agora, é um protocolo novo. Primeiro você tem que fazer um estudo. Você tem que entender se é um bom protocolo, se dá primeiro para você conectar com a sua carteira. Você não pode sair conectando com a sua wallet em qualquer protocolo que você vê, mesmo que está aqui listado no ranking da Day Pro Radar. Tá? Você não pode fazer isso. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos rolar até o rodapé ou o topo em qualquer local que você encontre as redes sociais. Então vamos acessar primeiro o Twitter. Depois você pode conferir o Telegram também. Então, por que primeiro o Twitter? Eu gosto de analisar pelo Twitter. Então, vem aqui no Twitter, vamos pegar esse primeiro Twitter aqui e vamos dar uma olhadinha aqui se a gente tem muitos comentários negativos dos investidores. Olha só. E a gente não tem praticamente comentários negativos, o que é muito interessante. De fato, muito interessante, tá? Então, o que significa, pessoal? E um protocolo que está ali para aplicar o golpe, que está aplicando o golpe nas pessoas, que é uma porcaria, por assim dizer, vai ter uma infinidade de comentários negativos aqui, ou as pessoas não são permitidas de comentar. Você não pode comentar. Então está desativado o comentário no Twitter. Telegram só pode postar a equipe, só pode postar os desenvolvedores. Descarta, é scam, tá? É scam ou tá tendo um problema grave, dificilmente vai recuperar, tá? Então fica ligado nessa opção. Então, pessoal, primeira análise, redes sociais. As pessoas estão comentando normal, estão comentando seu protocolo, não estão reclamando, tá tudo certinho? Ok, perfeito, pode fazer a conexão com a sua carteira. Fez a conexão com a sua carteira, agora a gente tem que ver se tem oportunidades, né? Mas antes, vem a documentação. Por que a documentação? Porque ela pode informar pra gente algumas letrinhas miúdas, tá? Algumas tarifinhas, então é muito importante que você analise. Falando sobre tarifa para você ver, um detalhe muito interessante, se você encontrar no farm de um protocolo desse, 4% de taxa de depósito, milhões por cento de rendimento, scam. 99% desses protocolos são scam, tá? Então não participa, já arrisca da sua possibilidade de participação que são scam, ok? Então, leia toda a documentação. Tem auditoria de segurança? A gente observa, sim, tem auditoria de segurança. Então, vai lá, vê a auditoria, tem algum ponto crítico? Não tem? Teve algum ponto crítico que foi corrigido? Ok. Perfeito, você pode fazer a sua participação. Dá uma olhada no roteiro, veja se o roteiro promete entregar algo novo, algo interessante. Por quê? Porque tem que ser algo novo. Hoje na BSC, por exemplo, o projeto mais do mesmo não vai dar certo.
tem que ser algo novo. Caso contrário, se não inovar, se for somente, por exemplo, uma DEX, Forex Swap, Farm Stake, não vai ter nada, cara. Infelizmente, com o tempo vai morrer, tá? Então tem que ter algo novo. Na BSC só funciona algo novo. Por exemplo, em outras blockchain novas, como estou começando, como o caso da Telos, em outras blockchain que tem aí seus 10, 20 dApps, ok, uma DEX padrão funciona perfeitamente. Pois bem, seguimos então com a nossa opção. A gente observa que tem vaults de alto compound por aqui, né? Quem sabe um protocolo para a gente trazer uma avaliação para o canal? Por que não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no farm para ver se a gente vê se a gente tem oportunidade. Aqui, pessoal, Bomb, token da plataforma, é uma boa. E aí entra um ponto interessante. O ideal, né, que eu sempre comento com vocês, é não pegar o token da plataforma. Então você tem que fazer um estudo, ver se o token da plataforma tem um supply limitado, ver se ele tem bons usos dentro da plataforma. Caso contrário, se não tiver bons usos dentro da plataforma, deixe para lá, tá? Não participa, não pegue o token da plataforma. Então você vai ter outras opções aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui que a gente tem o Vaults, né? O Vault geralmente tem composição automática, né? Vamos clicar aqui então para a gente fazer a nossa conexão com a nossa carteira. Vamos conectar. E o que a gente vai ter aqui então, né? A gente tem essas opções, essas mesmas opções de farm com um APY, né? A gente tem um TVL aqui, um lucro diário de 0,75, lucro diário, por exemplo, nessa opção aqui de 1,55, é um excelente lucro diário, né? APY aqui de 28.000%. Então é isso provavelmente que está chamando a atenção do investidor, né? Porque a gente tem, de fato, bons rendimentos por aqui. Lembrando, né, que isso aqui você tem que fazer, conforme o pessoal menciona aqui, tem inclusive, né, a versão portuguesa, interessante, né? Tem que fazer o seu gerenciamento, tá? Se você, por exemplo, quer aproveitar, eu quero aproveitar esse APY aqui. Talvez esse token aqui é o BNB, ok. Mas o BShare, por exemplo, esse outro token, ele não vai segurar o preço se estiver ganhando ele aqui, tá? Então, é muito importante que você deposite 10, 20 dólares só, que não vai fazer falta para você, esquece. E aí tu vai segurar um pouco, com esse rendimento aqui, esse lucro diário, tu pode ter um rendimento interessante, mas você tem que analisar e ver primeiro. Então, é um protocolo aqui que oferece boas opções e por isso que ele está crescendo. Oferece boas opções dentro de um nível de risco. Então, pessoal, a gente mostrou para você como você localizar esses protocolos com rendimento alto, como é o caso desse protocolo aqui. Esse rendimento aqui é altíssimo, tá? Que pode dar bom em um determinado período, não vai dar bom a longo prazo, a menos que esse APY ele vai reduzindo, tá? Se ele for reduzindo, consequentemente, ele pode dar bom sim com o tempo também, mas é um protocolo aqui que eu ensinei vocês, mostrei para vocês os pontos que eu avalio. Primeiro, redes sociais, depois dá uma olhadinha na documentação. Aí você pode então conectar com a sua carteira, ver boas opções, tenta fugir do token da plataforma e aí você pode estar participando de uma possível e boa gema dentro de uma blockchain. Bom, a gente mostrou então para vocês como encontrar os melhores protocolos, que são geralmente os protocolos que estão na primeira página, tá? Dentro do nosso ranking de cada blockchain, os protocolos que estão na primeira página. O número de usuários é interessante, o número de volume é interessante e no balanço, né, o saldo é interessante também. Outro detalhe que você deve observar, você vai então um pouco para frente das páginas para você encontrar lançamento, encontrar as possíveis gemas. Isso vale também para jogos, isso vale para qualquer coisa. A gente mostrou então, praticamente decifrou esse protocolo, esse projeto daí para o radar para vocês encontrar os melhores protocolos. Espero que esse vídeo tenha sido claro, que vocês tenham conseguido entender como é que funciona e como vocês fazem a avaliação para vocês decidir se vocês participam ou não de protocolo. Sempre tenha atenção, muita atenção. Quanto mais novo, maior é o rendimento, maior é o risco também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.